da facada em Bolsonaro. Tem gente que não acredita que essa facada aconteceu. Você acredita, professor Alexandre? Vejam, existem fortes indícios de que a facada não aconteceu. E eu sugiro, né, vocês verem um documentário feito pelo Joaquim de Carvalho, jornalista renomado da Rede Globo, né, bastante conhecido aí, que vai exatamente investigar isso. Uma série de questões. Mas o que o meu colega aqui, debatedor, o Fred, coloca é que ele não vai na questão da tortura, ele não vai na questão do debate, ele quer contra-argumentar, né, aos seus opositores, aquilo que ele chama de comunismo, etc. Depois da Segunda Guerra Mundial, o protagonismo das guerras e da destruição em massa se deu exatamente pela sua referência política, em termos internacionais, que foi pelos Estados Unidos. Não bombardeio foi. de Nagasaki, bombardeio de Hiroshima, a destruição de Dresden, né? As 60 milhões de pessoas morreram na China quando? Né? De fome. Né? Essa é uma sociedade profundamente conservadora que tolhe a manifestação. Você quer criminalizar o comunismo, veja só. Você é daqueles, né, que acha que Partido Comunista não deve existir. Com certeza, mas eu nunca disse o contrário. Não deve. O Partido Comunista, na verdade, ele é um fruto de um projeto de expansão de poder e de concentração de poder. Se a gente bane incorretamente, se a gente pune corretamente a apologia ao nazismo, a gente deveria punir também a apologia ao comunismo, que matou muito mais pessoas. O seu revisionismo histórico é bárbaro. Não é revisionismo histórico, é verdade, professor. Como você vai varrer 100 milhões de mortes para baixo do tapete? Do nazismo, né, foi pelas tropas soviéticas, foi pela... Não foi de forma alguma. Não foi de forma alguma. Você tem que estudar a história, então, você tem que estudar a história, presta atenção. O que propiciou a Alemanha, que saiu destruída da Primeira Guerra, de repente, 20 anos depois, ela já tinha um dos exércitos mais poderosos do mundo? Obviamente, o que aconteceu ali foi o seguinte: Stalin estava utilizando a Alemanha como ponta de lança. Isso está muito bem documentado num livro de historiadores russos, chamado Exército Vermelho e a Máquina de Guerra Alemã. Stalin estava utilizando a Alemanha como ponta de lança. Ela queria, sim, que Hitler estivesse armado e preparado para destruir toda a Europa, e assim que Hitler tivesse destruído a Europa, ficaria muito mais fácil para Stalin dominar. A gente sabe dessa aliança, ou não existia uma aliança entre a União Soviética e o partido nazista de Hitler. Então não foi a União Soviética. A União Soviética só precisou combater a Alemanha porque ela foi traída pelo pacto que ela tinha feito com a Alemanha nazista. A verdade é essa. Senão as duas estariam empenhadas em subjugar a Europa, porque o expansionismo comunista, ele é internacional. Ele tem esse imperialismo, nessa pegada de imperialismo, de expandir internacionalmente. Ele tende a conquistar. E foi justamente por isso que a União Soviética ela conquistou tantos países e isso fizeram eles sofrer. Inclusive, hoje em dia, se você for olhar países como Polônia e Ucrânia, que sofreram tanto das mãos nazistas quanto dos comunistas, você vai chegar lá e vai ver que as duas ideologias são banidas. A nossa diferença é que aqui a gente só viu os horrores do nazismo. A gente teve uma máquina de propaganda muito eficaz em apagar o que o comunismo fez. Se não fosse isso, hoje em dia o comunismo estava proibido no Brasil também, como deveria ser. Corte rápido. Faca. É Tramontina.